Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ceia Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série nasceu para valorizarmos as histórias de pessoas que ajudam a construir o CEA através da dedicação, do amor ao próximo e do desejo sincero de evoluir. Cada episódio nos permite conhecer trajetórias marcadas pelo aprendizado, pelo trabalho e pela transformação que acontece no servir. Hoje, teremos a alegria de conversar com Lígia de Castro, uma trabalhadora antiga da casa, cuja caminhada é marcada pela dedicação, pelo compromisso e pela busca constante de ser melhor a cada dia. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria receber você aqui na nossa jornada da gratidão. Obrigada. A gente conhecer um pouquinho da sua história, que é longa aqui no CEA, né? É. Então vamos descobrir. Bom, primeiro já vou te começar a fazer uma pergunta que eu faço para todos que chegam aqui para a gente entender. Conta pra gente em que ano você chegou aqui no CEA e como você chegou, né? Como é que estava a sua vida no momento que você chegou aqui? Eu cheguei aqui no CEA em 97. Antes, eu frequentava um centro em Mambucaba, depois de Angra dos Reis. Em 1990, eu trabalhava na usina nuclear e teve um corte. Foi quando entrou um presidente, ele não deu mais dinheiro e houve os cortes. E eu já frequentava um centro lá, que eu entrei lá, nesse centro, eu não conhecia o espiritismo, eu era católica, e eu via coisas, e as coisas que eu via aconteciam, inclusive a morte do meu marido. Aí, a partir daí, eu comecei a ver mais coisas, e acontecia. Aí eu fui numa vizinha e falei com ela, Maria Ida, não sei se ela ainda é viva. Está acontecendo isso e isso comigo, e acontece. Eu quero que alguém me leve para o sanatório, que eu quero ser internada, que eu estou ficando maluca. Aí foi quando ela me mandou, ela falou assim: Lígia, eu tenho uma cunhada, aqui tem um centro espírita, eu tenho uma cunhada que é a presidente de lá, vai lá amanhã de noite, que era uma segunda-feira, vai lá que você foi em 1986. Meu marido tinha desencarnado em 85. Aí você conversa com ela e ela te leva para o sanatório, já que você quer ir. Aí eu fui uma segunda-feira de noite, conversei com ela, que é a Sônia Dias, tem pessoas daqui que conhecem ela. Aí ela ouviu minha história e falou assim: fica aqui, que daqui a pouco nós vamos começar uma palestra, você assiste. Aí eu fiquei no centro assistindo a palestra e quando terminou ela pediu para eu voltar toda segunda-feira assistir palestra. Toda segunda-feira eu ia e durante acho que uns 4 meses assistindo palestra, lá tinha estudo, ela me pede para começar a estudar. Foi devagarzinho te levando para a doutrina, né? Aí eu comecei a estudar os livros. Depois de uns 6 meses, ela falou para mim que eu já podia fazer educação mediúnica e me explicou o que era, que eu não sabia. Foi quando eu comecei com a educação mediúnica que essas coisas que eu via, parou tudo de ver. Aí comecei a trabalhar lá no centro, eu ia toda segunda-feira. Era igual aqui, segunda eu estudo, terça tinha o trabalho mediúnico e quarta-feira tinha educação mediúnica. Aí teve as demissões e eu entrei nessa, aí eles me perguntaram para onde eu ia, porque eu não sou daqui, eu sou de Salvador. Aí eu falei: não, eu vou voltar para o Rio porque meus filhos não querem ir para Salvador, querem ficar no Rio. Onde é que você vai ficar no Rio? Eu falei em Irajá. Aí eles me deram o endereço daqui e eu guardei. Só que eu me mudei aqui para o Rio e eu tinha um vizinho que, conversando, a gente ficava ali na frente de casa, que hoje em dia já não pode mais, a gente ficava conversando e eu expliquei que eu era espírita e me mandaram para esse centro. Aí ele falou: Lígia, aqui na rua tem aqui em frente, e foi na rua Honório de Almeida que eu morava. Ele disse que descendo, atravessando a rua, esse centro eu sei que ainda existe, que se o nome existe até hoje. Aí ele estava frequentando lá e ele me levou.
Aí eu cheguei e comecei a ouvir as palestras lá, depois comecei a conversar com as pessoas. Eu sentia falta dali, era um estudo que não tinha nesse centro, não sei se tem agora, mas não tinha. E como a gente estudava lá na segunda-feira em Angra, então eu já estava acostumada e você só ouvir palestra não estava me satisfazendo. Até que um dia, que o acaso não existe, uma vizinha minha chegou e falou assim: Lígia, minha irmã foi num centro aqui perto e gostou. Eu falei: aonde é? Ela falou: na Cisplatina. Eu falei: gente, é esse centro que eu tenho que ir. Aí ela combinou com a irmã que na segunda-feira encontraria com ela na esquina de casa, ela viria para o estudo e eu viria para ver o estudo. Me lembro bem que eu entrei, estava Juarez, onde é a livraria, estava ali, ele estava com papel, aí eu fui e falei com ele: olha, eu quero vir para o Livro dos Espíritos para estudar, eu não sou daqui. Aí ele falou: olha, sinto muito, primeiro dia do ciclo de palestra. Eu, por uma semana, eu perdi o estudo. Aí ele falou: você começa no ciclo de palestra, o ano que vem você começa a estudar. Foi aí que eu comecei, deixei o outro e comecei a vir todos os dias, no mês de março, 97, para o ciclo de palestra. E aí você foi recebida pelo Juarez. O Juarez, era ele que dava presença para a gente. Eu não sabia que era Juarez. Depois, com o tempo, é que a gente vai sabendo quem é Juarez. Sim. E qual foi a primeira impressão que você teve quando entrou aqui? Olha, eu gostei daqui, porque eu conhecia uma pessoa que era daqui, que quando lá tinha encontro de jovens e de casal, ela ia lá, que é a tia Zezé. Ela ia para lá. E quando aqui tinha alguma coisa, porque meus filhos, um estava no Evangelho e a mais velha na Mocidade. Aí era aqui atrás do Guanabara, eu esqueci o nome da rua ali atrás, Estrada do Colégio, naquele colégio que tem ali. Aí nós víamos de lá, eles alugavam ônibus para nós irmos para lá, para ter um final de semana de encontro de jovens, de encontro de casal, sempre a gente estava vindo. Aí foi aí eu sabia, pela tia Zezé, que era aqui. Mas eu gostei daqui. Quando eu cheguei aqui, não era essa maravilha. Não era ruim, mas também... Era menor, Era menor. Aí eu tive as oportunidades de fazer todos os cursos, doutrinação... Você, na verdade, você não entrou pelo tratamento, como algumas pessoas entram. Não, você já veio de outro centro, outro centro. Já tinha feito, vamos dizer, assistido palestra, e você queria o estudo. O estudo. E aí porque faz falta. É isso que eu ia te perguntar. Qual foi a mudança que o estudo da doutrina espírita ele fez na sua vida? Ele mostra para a gente situações e coisas que a gente, pelo estudo, que a gente não tem a noção. Muda a gente totalmente, o estudo. Porque você vir aqui só para assistir palestra é bom, legal. Mas você ter a noção do que é o espiritismo pelos livros, é muito, muito bom. Você tem sei lá, você fica mais leve, te liberta, coisas que acontecem, você já tem a noção daquilo, porque acontece, não fica se martirizando como eu, antes de estudar e aprender, eu ficava me martirizando. Por que tanto que eu pedia para me internar no sanatório, pelas coisas que aconteciam e eu não sabia. E com o tempo, a gente estudando e aprendendo, aquilo que acontecia comigo foi sumido, foi desaparecendo, porque você está tendo a noção, e hoje em dia a gente tem a noção de muitas coisas que a gente não pode fazer. E o conhecimento, né, quando a gente começa a estudar, ele vai modificando a gente e modificando as nossas relações. E modificando as coisas que nós fazíamos antes e hoje nós não fazíamos. E que não faz falta. E às vezes eu fico pensando, gente, eu saía final de semana e eu ia para um clube, para uma festa, hoje em dia não me faz falta de jeito nenhum, é supérfluo. Porque você começa a olhar. Tem um outro olhar, E depois do estudo, a gente entende que o caminho é a gente
se interessar em trabalhar, né? É. Como foi que você entrou no trabalho do CEA? Olha, já foi logo no começo. Antigamente, no ciclo de palestra, todos os cursos que aparecia eu fiz. Fiz de doutrinação, atendimento fraterno. Olha, todos os cursos que tem, eu fazia. Aí, inclusive, me lembro bem do doutrinador, eu fiz, gostei. Aí que eu fui, o Juarez, quando terminava o curso, ele que levava a gente na salinha e apresentava a gente para o dirigente da salinha, que era seu Romildo e a Edith, não esqueço. Era quinta-feira à noite, comecei a doutrinar, fiquei vários anos doutrinando ali, estudando, tinha outros trabalhos, eu fiz atendimento fraterno. Todo o trabalho que eu fiz o curso, eu comecei a trabalhar aqui, os filhos já estavam grandes e eles vinham aqui na mocidade, eu não tinha preocupação de deixar eles em casa, já estavam trabalhando, então eu vinha aqui, fazia os cursos, trabalhava, aí o Juarez me chama e pede para que eu substitua ele, se eu podia substituir ele na quinta de manhã, na quinta noite, e eu fiquei na quinta noite substituindo o seu Romildo até a pandemia. Aí na terça-feira à tarde também, que eu vinha para trabalhar, aí fiz educação mediúnica, entrei para trabalhar como médium, mas aí a menina era seu Romildo e a Edith, eles saíram, colocaram outra menina, e ela aí saiu, o Juarez me chama e fala, Lígia, você que trabalhar na terça à tarde como dirigente, até eu conseguir uma dirigente? Falei, tá, tudo bem. E estou na terça-feira à tarde como dirigente. Até hoje? Até hoje, e a dirigente não apareceu. Mas já estava lá, era você. Mas aí, a gente também, como dirigente, a gente também trabalha como médium e como doutrinadora também, que às vezes a gente tem que conversar. Faz um combo aí, né? Porque tem que estar atenta a tudo, tem que estar né? Tem que estar atenta. É muito legal. Então, hoje, qual o trabalho que você faz na casa? Você está como dirigente de uma salinha mediúnica, né? Na segunda-feira de manhã, eu facilito o Céu Inferno, que eu adoro o Céu Inferno. Mas já desde antes da pandemia, eu já facilitava o Céu Inferno. Eu gosto muito. Aí depois, mais a Lourdinha, nós trabalhamos na educação mediúnica, é de 11 a meio-dia, na segunda. Na terça-feira, eu trabalho à tarde na sala Amor, como dirigente da sala. Na quarta-feira, aí eu venho à tarde para estudar aqui os livros do André Luiz. Na quinta de manhã, eu venho para também trabalhar na salinha como dirigente. Eu só tenho folga sexta e sábado, mas eu gosto. Tá bom essa folga. Tem folga pra caramba, 2 dias. 2 dias. Aí essa folga que a gente bota as coisas em casa em ordem. Sim. O pessoal já está casado, grande, tem o André que está com 28 anos, trabalha, não tenho criança para trabalhar, e você ficar em casa, eu fico aqui que eu estou trabalhando. Aqui você está ativa, está fazendo bem, estou fazendo alguma coisa. Movimento, maravilhoso. Sempre está fazendo alguma coisa. Isso. E teria, nesse período que você está aqui no CEA, alguma história, seja alguma história que te marcou, ou uma história bonita que você possa trazer para a gente, que você lembre, né, que envolva o CEA? Ontem mesmo eu dei uma aula que eu passei, engraçado que todos os anos eu dou a mesma aula, eu não sei porquê, essa semana eu tenho o livro Céu e Inferno todo em pendrive, porque eu desde que facilitei, mesmo mudando outras facilitadoras, mas eu sempre gravei, então eu tenho um pendrive que tem o Céu e Inferno do começo ao fim. E eu não sei por que essa aula é intervenção dos espíritos nas modernas, não sei o que lá, modernas. E eu passei a semana inteira preocupada com o capítulo, era do 12 a 19, a segunda parte. O medo, não sei, passei um medo assim de chegar na sala e não conseguir. Menina, eu estudei de segunda a sábado, teve até coisas que eu modifiquei, vendo o livro, fui modificando, preocupada na hora eu não sabia falar, não sei por que me deu isso, nesse capítulo. Aí eu cheguei ontem e comecei a falar,
dei a aula, comecei a facilitar. Aí daqui a pouco terminou, fiz a prece, aí me saiu a menina, falou assim, eu adorei a sua aula hoje. Eu fiquei assim de queixo caído, eu falei, gente, é aula normal. Mas eu acho que veio para me tirar da cabeça que eu não sei por que eu estava preocupada com aquele capítulo, que eu não iria saber falar. Passei a semana inteira preocupada. Mas a primeira vez. Quem estava ali ouvindo a aula precisava ouvir de uma forma diferente ou mais profundidade. Porque cada vez que a gente dá aula no mesmo capítulo, a gente não lê, mas não explica da mesma maneira. Os exemplos são diferentes. Os exemplos são diferentes. E a gente está mudando constantemente, né? Bom, a gente já vai caminhando para o final e eu queria perguntar para você, né, o que o CEA ele representa para você em uma palavra e por quê? Como ele diz, humildade e amor. Principalmente amor. Porque sem ele a gente não consegue fazer nada com os outros. Até me emociono. Eu não sei nem quantos anos a gente está aqui. Eu sei que eu comecei no ciclo em 97. Nem me lembro, não faço nem conta. Eu só lembro porque as meninas sempre falam, Lígia, nós estudamos juntas. A gente começou em 97. Fui eu comecei em março, em junho ou julho, mais ou menos, é que vem a Leise, veio a Rita e outras pessoas. E são poucas, nós 2, 3, umas 4 ou 5 que ainda daquela época que estão aqui. Sim. As outras pessoas saíram todas, não voltaram. Se você pudesse, Lígia, para terminar, pudesse dizer uma coisa para você, né, no passado, para aquela Lígia que estava tendo sonhos, o que você falaria para ela se você pudesse falar para essa Lígia que entrou no CEA lá em 97, quase 30 anos, né? O que você falaria para ela? Olha, eu tô zen, porque eu não sou mais a Lígia de antigamente, que dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Olha o meu tamanho. Meu marido, quando era vivo, ele sempre dizia, olha seu tamanho, eu não sei quem que você confia. E a gente aprende mais a perdoar as pessoas, porque a gente começa a entender que ninguém é igual. Cada um é diferente, tem a sua evolução. Entendi. Veio aqui para aprender a estudar e tentar se modificar. Poucos se modificam. Entendi. Mas tem hora que eu peço perdão para Deus, desculpa, porque eu perturbo ele o dia inteiro. Só agradecendo. Porque se não é essa doutrina, eu estaria, como se diz, no sanatório. Que bom que você está aqui. Obrigada. Né? Que bom, Lígia. Obrigada. Bom que você insistiu, se manteve firme e está aqui, né? Se manteve aqui. Então, muito obrigada, Lígia, pela sua presença. Obrigada a vocês. Por compartilhar conosco um pouquinho da sua história, sua dedicação ao longo dos anos, sua constância no trabalho, sua busca sincera por crescimento espiritual inspiram todos que convivem com você. Obrigada. Pessoas como você ajudam a manter viva a essência do CEA, que é o compromisso no bem, o acolhimento e o desejo permanente de evolução. Com certeza. Muito obrigada, tá? Nada. Obrigada a vocês. E a você que esteve conosco em mais um episódio da série CEA Tem Tanto para Lhe Falar, muito obrigada pela companhia. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este episódio e continue acompanhando nossa série. Ainda temos muitas histórias de dedicação, fé e transformação para conhecer juntos. Siga o CEA nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. Até o próximo encontro.